Olá, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar as operações com frações, as operações de adição e de subtração, nessa aula número 23. Vamos inicialmente trabalhar a adição. Lembra, adição é juntar quantidades. Inicialmente com frações com denominadores iguais. Vamos lá. Olha aqui. Eu tenho aqui a minha unidade, o meu inteiro, que é um círculo, e dividi em 6 partes iguais. Né? 6 partes iguais. Pintei uma de verde, então pintei 1/6. E pintei 4 de amarelo. Então, 4/6. E nós vamos fazer a adição de 1/6 mais 4/6. É claro, né? 1/6 mais 4/6, então, toda essa região verde com toda essa região amarela vai formar 5/6. Então, isso motiva-nos dizer que quando os denominadores são iguais, você repete o denominador comum e soma os numeradores. Então é isso que nós vamos ver aqui, ó. Conserva-se o denominador comum, conserva o 6, e soma os numeradores, 1 mais 4, 5. Então, adição com frações com denominadores iguais é muito simples, né? Agora vamos ver com denominadores diferentes. Meio mais 1/3. Né? Quanto que é? Então eu vou pintar a metade do círculo. Novamente a minha unidade é o círculo. Pinto metade dele. Daí repito o círculo e vou pintar 1/3 dele. Está aqui 1/3 pintado de verde. Né? 1/3. E agora eu vou pegar o círculo e juntar, que a adição é a ideia de juntar. Vou juntar meio com 1/3. Meio com 1/3. Do jeito que está, fica difícil de eu ver qual o resultado em termos de fração. Né? Meio mais 1/3. Mas, se eu procurar um denominador comum para as duas frações, fica fácil, que é o 6. O denominador comum é o 6. Se eu dividir esse mesmo círculo em 6 partes iguais, olha, a metade é esse 1/6 mais 1/6 mais 1/6, que dá 3/6. Então, a metade é equivalente a 3/6. E aquele 1/3 lá? Aquele 1/3 é equivalente a 2/6. 1/6, outro 6, 2/6. Não é? Então, quando eu tenho denominadores diferentes, eu vou buscar denominadores iguais, com frações equivalentes, e faço, caio no caso anterior, né? Então, vamos lá. Olha aqui, então, meio mais 1/3 que nós estávamos procurando, eu achei o denominador comum, que é o 6. Como que eu posso fazer isso sem figuras? Basta, lembram-se, meio. Se eu multiplicar por 3 o numerador, por 3 o denominador, eu encontro 3/6. Se eu multiplicar por 2 o numerador e por 2 o denominador aqui no 1/3, eu fico com 2/6. Aí eu caí no caso anterior. Conservo o denominador comum, que é o 6, e somo os numeradores 3 mais 2, 5. Outros exemplos. 3/7 mais 2/7. Agora nós que vamos fazer, né? Então deixa eu aqui pegar a canetinha. 3/7 mais 2/7. É mesma coisa, lembra-se? Denominador comum, repete denominador comum, que é o 7. Faço o que com os numeradores? Somo 3 mais 2. Não é? Vai dar
5, 7. Ok? E agora aqui? Aqui nós devemos, né, achar denominador comum que sejam frações equivalentes a essa. É possível fazer mentalmente, né? Aqui, por exemplo, 10 e 4. Um denominador comum aqui seria o 20, não é? Seria o 20. Então, eu vou escrever aqui, ó, o 20. O 20. Como é que eu obtive o 20 aqui? 2 vezes 10, 20. Então, tem que multiplicar por 2 também o numerador. 2 vezes 3, 6. Como é que eu obtive o 20 a partir... Como é que eu obtenho o 20 a partir do 4? Multiplicando por 5. 5 vezes 4, 20. Não é? Então, tem que multiplicar o 3 também por 5, que dá 15. Isto aqui, agora eu somo, né? Conservo, lembra? Vou até indicar uma vez aqui, ó. Conservo o denominador comum e somo os numeradores. Isso vai me dar 21 sobre 20, né? Que é uma fração imprópria, vai dar 1 inteiro e 1 20avos. Certo? Uma outra maneira, como nós já aprendemos o mínimo múltiplo comum, bastava você pegar mínimo múltiplo comum de 10 e 4. Como que calcula mesmo? Aqui, ó, vamos ver, 10 e 4. Decompõe em fatores primos, dá por 2, né? Aqui dá 5, aqui 2. Ainda dá por 2, dá 1 e dá 5. Agora dá por 5. Dá 1 e dá 1. E agora nós multiplicamos 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Lembra-se? Assim que se faz o mínimo, tá? E depois continua assim, não é? Agora você poderia fazer assim, ó. 3 quartos, vamos fazer aqui do lado, ó. 3 quartos, 3 décimos, mais 3 quartos. Você coloca o mínimo, múltiplo comum. Faz assim, ó. 20 dividido por 10, 2, 2 vezes 3, 6. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 3, 15. Pronto. Né? Chegamos ao mesmo resultado, claro. Dá 1 inteiro e 1 20avos. Então, posso fazer mentalmente para encontrar denominador comum de frações equivalentes àquelas que estão sendo somadas, ou então achar um mínimo múltiplo comum, tá? Agora este aqui, ó, 7 nono mais 1 quinto. Aqui também está fácil de fazer mentalmente, né? Qual o denominador comum? 9 e 5, né? 9 e 5, aqui não tem fatores primos em comum, né? Então, basta multiplicar 9 vezes 5, 45. Então, veja, isso aqui é igual a 45, aqui embaixo, 45 aqui embaixo, que é o mínimo comum entre 9 e 5. Daí, como nós fazemos? 45 dividido por 9, 5. Né? 5 vezes 7, 35. 45 dividido por 5, 9. 9 vezes 1, 9. Lembra? Agora caímos os denominadores comuns. 45 conserva o denominador comum e soma os numeradores. 35 mais 9, 44. Então dá 44, 45 avos. Tá? Finalmente esta. Muito simples também, por quê? Porque lembram-se, o 8 é múltiplo de 4. Né?
Quando é assim, um número é múltiplo do outro, o mínimo é o maior deles. Então, o mínimo é 8. Eu coloco 8 mais 8 aqui embaixo. Eu posso pensar aqui, para obter o 8 aqui, basta multiplicar por 1. Então, vou multiplicar 1 por 1 também. Para obter o 8 a partir do 4, basta multiplicar por 2. Se eu multiplico o 4 por 2, eu tenho que multiplicar o 3 por 2, dá 6. E que vai obter agora, conserva o denominador comum e soma os numeradores. Eu poderia ter feito, achado o mínimo, né? O mínimo é 8. 8 dividido por 8 dá 1, vezes 1, 1. 8 dividido por 4 dá 2, vezes 3, 6, 7 oitavos. A subtração. Primeiro com denominadores iguais. 3 quintos menos 1 quinto. Vou fazer com uma figura. Olha lá. Eu tenho aqui 3 quintos dividido em 5 partes iguais. O círculo é a unidade, é um inteiro. Dividi em 5 partes iguais, tomei 3, pintei 3 quintos. E agora, eu vou pintar, eu vou tirar 1 quinto daqui, olha, eu vou tirar este quinto daqui. Lembra que a ideia uma das ideias da subtração é tirar. Então, eu vou tirar 1 quinto daqui, ó, menos 1 quinto, vou tirar 1 quinto. Tirei 1 quinto, o que restaram? Restaram 2 quintos. 2 quintos. Então, aqui já motiva a dizer que, se os denominadores são iguais, conserva o denominador comum e subtrai os numeradores. 3 quintos menos 1 quinto, igual a 2 quintos. Frações com denominadores diferentes. Vamos ver. Olha, 3 quartos menos 3 décimos. É igual à adição. Vou procurar o denominador comum, nesse caso aqui é o 20, né? Ou então faço de lado o mínimo múltiplo comum de 4 e 10, acho 20, né? E daí, veja, para obter o 20 aqui, eu multipliquei por 5 o 4. 5 vezes 4, 20. Então, eu tenho que multiplicar por 5 o numerador também. 5 vezes 3, 15, está aqui. Para multiplicar, para obter o 20, multiplicando algo por 10 é o 2. 2 vezes 2, 2 vezes 10, 20. Então, aqui também tem que multiplicar por 2, 6 nonos, não é? Então, 9 vinteavos. Como nós fizemos na adição, nós poderíamos fazer assim, ó. Mínimo, deixa eu apagar aqui. Achar o mínimo múltiplo comum de 4 e 10. O mínimo múltiplo comum de 4 e 10, lembram-se, é facílimo. Dá para dividir por 2, dá 2, dá 5. Dá para dividir por 2, dá 1 e dá 5. Dá para dividir por 5, dá 1, dá 1. Então, o mínimo comum, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Né? Poderia ter posto assim. Igual a 20 menos 20. Como que nós faríamos mesmo assim? 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 3, 15. 20 dividido por 10, 2. 2 vezes 3, 6. E isso conserva o denominador comum e subtrai os numeradores. Tá? Então, ou a gente faz mentalmente para achar as frações equivalentes de mesmo denominador, ou calcula o mínimo comum entre eles. Né? Agora, 5 oitavos menos 1 quarto. Vamos escrever outra vez aqui, né? 5 oitavos menos 1 quarto. Lembram-se, um é múltiplo do outro, então o mínimo é o maior, é o 8.
Como é que nós fazemos? 8 dividido por 8 vezes 5 dá 1. Vezes 5, 5. 8 dividido por 4, 2. Vezes 1, 2. Então, 5 oitavos menos 2 oitavos, 3 oitavos. Ok? Outros exemplos. Vamos copiar aqui embaixo, não é? Meio, mais meio, mais meio. Vocês estão vendo que o denominador é comum, 2. Então, põe os 2 aqui. Somos os numeradores. 1 mais 1 mais 1. Isso aí vai dar 3 meios. 3 meios. 3 meios é 1 inteiro e 1 meio. Agora aqui, olha. 7 oitavos menos parênteses, 1/4 mais meio. Lembram-se, né? Nós primeiro precisamos resolver os parênteses. Então, vamos ver aqui. 7 oitavos menos, dentro do parênteses, ó. Mínimo múltiplo comum entre 4 e 2 é o 4. Né? 4 dividido por 4, 4 vezes 1, 1. Né? 4 dividido por 2, 2, 2 vezes 1, 2. Então, aqui dentro, ó, aqui 7 oitavos, e dentro do parênteses tem uma adição aqui. Denominador comum é 4. O que eu faço com os numeradores? Somo. 1 mais 2, 3. Tá? E agora? Agora, 8 é múltiplo de 4. Então, o mínimo comum é 8. 8 dividido por 8, 1, vezes 7, 7, menos 8 dividido por 4, 2, vezes 3, 6, dá 1 oitavo. Finalmente, vamos fazer esta aí, olha. Vou copiar aqui embaixo também. 7 oitavos menos 1/4 mais meio. Reparem que aqui não tem parênteses. Então, eu vou resolver à medida que aparecem as operações. Traço, mais, traço. O mínimo entre 8, 4 e 2, o 8 é múltiplo do 4 e do 2, então é o próprio 8. Aqui. Como é que eu faço? 8 dividido por 8 dá 1, vezes 7, 7. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 1, 2. 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 1, 4. Denominador, conservo o denominador 8. Faço na ordem. 7 menos 2, 7 menos 2, mais 4. 7 menos 2, 5. 5 mais 4, 9. 9 oitavos. 9 oitavos é 1 inteiro e 1 oitavo. Então, vocês vejam que fez diferença ter o parênteses somando os dois últimos termos e não tendo o parênteses. Finalmente, nós temos aqui uma situação, um problema envolvendo frações. Vamos ver. Em um terreno foram construídos 2 canteiros separados por um espaço de circulação, não é? Aqueles corredores que separam os canteiros. Um canteiro ocupou 1/4 do terreno e foi plantado alface. O outro canteiro ocupou 2/3 do terreno e foi plantado tomate. A área de circulação ocupou que fração do terreno? Então, nós temos 2 canteiros, um de alface, outro de tomate.
O de alface ocupou 1/4. O de tomate ocupou 2/3. Está perguntando qual é a fração que corresponde aos corredores, né? A área de circulação. Então, é um probleminha envolvendo as duas operações, né? Adição e subtração. Inicialmente, nós vamos juntar 1/4 com 2/3 para ver que fração ocupa os dois canteiros ao mesmo tempo. Lembram-se? Aqui não precisa fazer o mínimo, dá para fazer mentalmente, não é? Porque aqui não tem fatores primos em comum, basta multiplicar, então é o 12. Mas se você tiver alguma dificuldade disso, faz aqui do lado, ó. 4 e 3 acho o mínimo. Dá por 2, dá 2, dá 3. Dá por 2, dá 1, dá 3. Dá por 3, dá 1 e dá 1. Multiplica. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Ok? E daí, o que eu faço? Eu pego 12, 12 dividido por 4 dá 3, 3 vezes 1, 3. 12 dividido por 3 dá 4, 4 vezes 2, 8. Agora, como é que faz? Tem denominadores iguais, já sabemos. Conserva o denominador, soma os numeradores. 3 mais 8, 11. 11 dozeavos é a fração correspondente ao espaço dos dois canteiros. Para saber o espaço de circulação, nós temos que tirar o todo, a unidade, né? O inteiro, tirar 11 dozeavos. Nesse caso, o todo, o inteiro é 12 dozeavos. 12 dozeavos. Esse é um inteiro, não é? O terreno inteiro, 12 dozeavos. Eu vou subtrair 11 dozeavos, que é a ocupação dos dois canteiros. E vou obter, olha, frações com denominadores iguais, repete e subtrai os numeradores. 12 menos 11, 1. 1 dozeavos. Então, a pergunta do problema. A área de circulação ocupou que fração do terreno? A área de circulação ocupou 1 dozeavos do terreno. Ok? E assim nós terminamos essa aula sobre adição e subtração de frações. Não deixe de se inscrever nesse nosso canal. Um abraço, até a próxima aula.